você vai querer me calar, Ítalo? Ah, é? Eu vou abrir esse vídeo mostrando uma coisinha pra vocês, tá? Que chegou. Ela se chama Strike. Você recebe isso quando você abusa do conteúdo de outra pessoa, né? Não é muito comum, inclusive, você levar Strike, porque geralmente as pessoas optam por tentar resolver de forma amigável, sei lá, pega muito mal, né? Quando você dá Strike numa pessoa, principalmente quando é injusto, né? Eu, pelo menos, não republico o vídeo de ninguém. Eu faço uma análise e uma crítica pertinente. Nem sempre é construtiva. Principalmente num caso de uma pessoa que tem a casa cheia de adolescente engravidando. E foi o que aconteceu, gente. A advertência por direitos autorais, mais conhecida comumente como strike. O que as pessoas não sabem, geralmente, sobre o strike, é que, meu vídeo é removido do YouTube, não vou ganhar nada pelo vídeo, o vídeo tava com 1,5 milhão de visualizações, foi com Deus, e o meu canal recebe uma advertência. Porém, se eu recebo 3 advertências por direito autoral, o meu canal e todos os canais associados a ele são excluídos da plataforma. Então não basta o Ítalo Santos ser alguém que precisa de adolescentes fazendo atrocidades para ter engajamento e divulgar jogos de azar, ele ainda precisa prejudicar o trabalho de outras pessoas que, gente, sinceramente, eu não falei nada demais. De verdade, eu já vi várias pessoas chamando o Ítalo Santos de pedire brasileiro, aliciador de menores e vários outros nomes horríveis. Eu nunca cheguei falando e afirmando essas coisas, porque eu tenho o mínimo de ética profissional de não chegar e incentivar esse tipo de coisa, porque eu sei que é absurda. Você comparar, obviamente, uma pessoa que tem caráter e índole questionável com um estuprador condenado, caramba, realmente são 2 pesos e 2 medidas. Mas será mesmo que essas pessoas estavam tão erradas assim? Porque uma pessoa que decide deliberadamente prejudicar o trabalho de outra pessoa que estava apenas criticando atitudes, sim, criticáveis, será que essas pessoas que estavam tecendo essas críticas estavam tão erradas assim? E o meu foi o mais leve, gente. De verdade mesmo, assim. A mais recente do Ítalo é que ele tá processando uma criadora de conteúdo. Vocês lembram? Aquela que tinha briga com a madrasta dela e tudo mais, etc. Que o pai só pegava novinho. Ele tá processando ela. Adivinham por quê? Porque ela fez um vídeo no TikTok. E o Ítalo não gosta de ser contrariado. Não gosta. Ele quer fazer o que ele tá fazendo, quer se sobrepujar à lei, quer continuar pegando menor de idade e enfiando numa casa sem praticamente supervisão nenhuma, porque se tá acontecendo gravidez na adolescência é porque não tá sendo muito bem supervisionado, e quer que ninguém fale nada, quer que todo mundo fique calado. Deixa de ser ridículo. Tome vergonha nesta tua cara. Então, quando acontecem atitudes como essa daqui, ó... Vereadora Jailma, o seu requerimento é muito importante. No momento onde nós estamos, mês de maio, dia 18, principalmente, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra criança e adolescente. E já fazendo aqui uma denúncia para que esse mesmo fórum investigue mais a fundo o Ítalo Santos. Ítalo Santos, que agora, dia 27, tem uma matéria aqui do Polêmica Paraíba, revelou que sua filha, entre aspas, porque ele capta, né, crianças e adolescentes para sua casa, ou paga, ou dá dinheiro, ou compra carros, ou compra comida, ou paga tudo para os pais e trazem elas para suas casas e as meninas ficam lá feito, vamos supor, parecem mais escravos sexuais. Ele que já está sendo acusado, o influenciador Ítalo Santos é acusado de assédio moral e sexual. Ex-funcionários de Ítalo Santos relatam jornadas exaustivas e acusações de abuso dentro das funções de segurança e motorista. A gente vê que nas redes sociais dele, ele explora adolescentes fazendo as dancinhas do TikTok. Esses adolescentes que são meninas e meninos, eles não podem usar suas próprias redes sociais, ou seja, e ele tá usando a perca de um bebê, de uma das adolescentes que parece que... Ah, tem isso também, a Camilinha perdeu o bebê. Eu não pude fazer essa pauta por medo, porque agora, depois que eu levei o strike, eu fiquei nessa situação, tipo assim, o que é que eu faço? Eu me arrisco a tomar outro strike pra daí mais perder todo o meu trabalho? 7 anos de carreira indo pro ralo? Não. E aí eu acabei não fazendo esse vídeo. Mas acredito eu que vocês tenham ficado sabendo, né? Virou uma fofoca, um bafafá. Perdeu o bebê e ele está usando isso, explorando isso pra ganhar dinheiro também nas redes sociais. E nós precisamos enfrentar esse caso da Paraíba. Inclusive, a ministra Damares, o senador, está também investigando esse assunto. E que isso sirva, que seja um ícone e um dos principais investigados aqui na rede de proteção da criança e do adolescente aqui na Paraíba. Bem feito. Acho bom, acho ótimo que seja questionado, gente. O lugar do adolescente não é engravidando, não. É na escola. Que a Camilinha não perdeu a virgindade com esse irmão do Ítalo, isso é um fato. Até porque a vida imita a arte imita a vida. E a partir do momento que o seu pai deixa você namorar, minha filha, você vai começar de beijinho aqui, beijinho ali, pega aqui, pega ali. Quando tu vê, tu tá apaixonada, piscou, cadê?
Perdeu. Por que você tá falando isso, Isabelle? Porque eu entendo a adolescência e eu entendo o marketing. E eu sei que eles passaram tempo... Já vou adiantar que eu não concordo com a forma que ela fala, assim. Não acho que adolescente não possa namorar. Eu fui um adolescente que namorou. Acredito que existem formas diferentes de você fazer a mesma coisa. O básico, quando você sabe que seu filho tá namorando, é que você tenha noção de falar pra ele como funciona o corpo. Que você precisa se proteger, que você precisa... Vocês sabem exatamente o que precisa fazer. Eu não preciso falar. Vocês sabem. A partir do momento que o pai sabe que o filho tá namorando, tem consciência do que acontece, que os hormônios estão explodindo e não faz nada, o nome disso é negligência. Todo falando, gente, o Ítalo Santos tá essa garota, tá deixando ela pular de namoro em namoro, mesmo que seja um personagem, que obviamente a gente sabe que na vida real tudo que eles postam acontece, todo mundo avisou que ele tava deixando a Camila solta demais, e ele falou o quê? Eu vou botar que ela é virgem com 18, ela vai perder com 18, eu tô dentro da lei, a dança que ela faz é uma arte, ela não está estimulando ninguém a transar, não tá estimulando ninguém a não, é apenas um personagem e não afeta nada na vida real. Era óbvio que o Ítalo sabia que ela já tinha perdido a virgindade, ó. Só que ia ser muito feio pra ele chegar aqui pra vocês e falar, galera, eu sei que eu falei que com 18 eu ia mostrar papel, sendo que não tem papel. Porque o que eu falei pra vocês que até aqui já foi perdido há muito tempo. Teve isso? Teve o Ítalo falando que ia mostrar o exame de virgindade da Camilinha? Caramba, até onde vamos, né? O limite a gente olha aqui e já foi. Tem muito tempo que a gente já ultrapassou. Limites. Lógico que ele ia tirar esse hate, né? Tirar o foco da desgraça e colocar uma coisa bonitinha, que é o quê? Maternidade. Na adolescência, Ítalo Santos, você não perde por esperar, que eu tenho muita coisa a te dizer nesse perfil. Fizeram todo esse contexto de ser o irmão do Ítalo, de não ter sido nenhum vagabundo da rua, de ter sido alguém da família, mesmo que ela ficasse com o vagabundo da rua, porque com todo respeito, gente, os drag, qual é a diferença da Pop pra Camilinha? Pra mim é fama e assessoria, mas é apenas um personagem, é uma influenciadora digital. Pelo amor de Deus, quando o influenciador descobriu a palavra personagem pra justificar todas as merdas que se faz na internet, ninguém nunca mais assumiu a bronca do que fez. Meninas, engravidar na adolescência é um inferno, principalmente se for do filho do cara que te adotou. Pronto, engravida de alguém da tua família, depois você vem aqui me dizer se eu tô maluca, se eu sou extremista, ou se quem tá certo é o Ítalo Santos. É uma coisa meio incesto, né? Se você parar pra pensar. Tipo, é o irmão do seu pai, ele te adotou, e aí você vai namorar o irmão dele, aí é o tio? Estranho, né? Esquisito. Ele via eu poder falar que eu avisei, eu ainda tenho que escutar. Por que você tá preocupada com a Camilinha? A preocupação não é com a Camilinha não, meu amor. Minha preocupação é com as adolescentes que ela influencia. Ela engravidar com 17 anos é uma coisa, você é outra. Quando a gente ficava falando desse negócio de ficar trocando de namorado o tempo todo, ouvindo muita música de tendo muita energia sexual em volta dessa garota, porque não pode falar ali, então vamos puxar pro espiritual, que tinha muita energia sexual em volta daquela garota e ela ia acabar engravidando. Ela não engravidou, mas o Ítalo Santos sabia que ele não ia poder chegar aqui e falar com 18 anos que ele simplesmente não ia dar o papel. Analisa comigo, é uma questão de marketing. Desde ontem o Ítalo Santos tá com cara de c... no perfil dele. Depois ele postou um vídeo dentro do banheiro com ela falando que tinha um sangramento e ela... Ítalo, será que tá certo isso? Calma, minha filha, calma que Deus proverá, vai dar tudo certo. Aí chamou a pastora do Pix, todo um contexto melancólico pra fazer o... Será, gente? É uma teoria, né? Não seria difícil ele conseguir um xixi de uma grávida, porque a amiga dele tá grávida. Daí, era só fazer o teste dela, parecer que era o da Camilinha. Só que aí, se é forjado mesmo, a Camilinha não é tão burra. Ela pelo menos se precaveu. Mas assim, seria digno de novela mexicana, né, o roteiro. Estou apontando e acusando uma mulher que realmente acabou de perder um filho. Por que ele tá gravando o bumerangue da cara dela? Tem que postar, infelizmente. Tem! Ainda vou ter que pegar todos os exames e mostrar, para pararem de usar da má fé. Que mundo é esse, meu Deus? História preocupado com o que os outros tá pensando. Uma mãe, quando perde um filho, não quer saber de nada não, minha filha. Marketing feio, velho e falhado. Se ele aparecer com foto de ultrassom, meu amor, tu tá no Brasil. Até a habilitação se compra. O ser humano repete comportamento, por isso que o comportamento do ser humano é estudado. Deus já está resolvendo tudo. Apareço já já. Amo vocês. Deu tudo certo. O ser humano é estudado. A pessoa, quando ela passa por uma situação traumática, ela tá 100% na emoção. Ela não quer saber o que vai dentro de casa tá pensando ou deixando de pensar, se ela tá mentindo ou falando a verdade. Ela tá vivendo... Em respeito a todo mundo que ama a nossa família, tô separando todos os exames ultrassom, beta-HCG, registros de felicidade, não é fertilidade? E que fique claro que não se brinca com esse assunto. E outra situação que ainda temos que passar, provar que não é marketing. E eu só vou fazer isso de mostrar porque tenho muito amor pela minha filha. Por mim mesmo, vocês já conhecem que eu não ligo. Aquilo tá doendo. Só que como assim a perda de um filho não tá doendo o suficiente pra você ficar 5 minutos sem postar uma história?
Eu tive que postar na mesma hora do menino dando a notícia, exatamente no momento que aconteceu. Não podia esperar um dia, vamos supor que ela realmente estivesse grávida. Não podia esperar um dia pra tirar um bumerangue da cara dela e postar lá, ela com cara triste. Gente, me desculpa, tá explícito que é encenação. E eu já falei várias vezes, se vir com papel de ultrassom, meu amor, tu mora no Brasil, aqui até habilitação se compra. Ontem, a Dani estava fumando narguilé junto com ele na varanda, e aí, ontem de noite, começou uma cara de choro, choro pra cá, choro pra lá, todo mundo chorando como se estivesse sentindo que alguma coisa ia acontecer. Agora isso, tem uma hora que a menina saiu do hospital e já estão gravando a cara dela, fazendo o book dela. Já escreveram o pronunciamento. Não, parecia que eu tava... Que a paz desse sono seja Deus... Dessa. Bora ler livros, bora estudar. Que a paz desse sono seja Deus confortando. Te amo, estou aqui pra sempre. Já parecia que aconteceu ontem, você tá postando hoje. Se tiver acontecido ontem, você... Manhã tá chegando, a mãe dela também. Vou falar com elas. Depois eu paro pra falar com vocês. Hoje, beleza, eu retiro o que eu disse. Você postou tudo em tempo real? Se for verdade, é um absurdo o que vocês estão fazendo com a Camilinha. E se for mentira, é um absurdo o que vocês estão fazendo com o público de vocês. Marketing péssimo. Vocês não têm noção da quantidade de mãe que sofre por causa disso e de adolescente que sofre por causa de gravidez na adolescência, pra você estar estimulando uma coisa e fazendo marketing com outra. Péssimo pra cara de vocês, péssimo. Daí aconteceu a notícia que ninguém queria dar. Ítalo Santos, brasileiro, empresário e influencer por intermédio de seu advogado Rinaldo, sócio de Mousalas Azevedo Advocacia, sociedade de advogados registrado perante a Ordem de Advogados do Brasil, seccional Paraíba, vem amparado por força legal, conforme artigo 144 do Código Penal. O que é o 144 do Código Penal? O 144 do Código Penal trata da interpelação judicial em procedimento que permite que o ofendido peça explicações em juízo quando se julga caluniado. Ah, tá, calúnia de difamação. Que se o Ítalo Santos fosse hétero, ele já teria sido cancelado há muito tempo, isso não é segredo pra ninguém. Independente do que a gente representa. Quando tive meu aborto com 8 semanas, a última coisa que queria era falar com alguém ou ver redes sociais. Se for VDD, é monstruoso ele ter gerado money. Mas eu acho que não seria. É óbvio que a gente não tô acusando nem nada, não tô afirmando, trabalhando com a possibilidade. Mas se for verdade, gente, é uma das coisas mais baixas que eu já vi. É assim, asqueroso mesmo. Tudo que a gente deixa de representar, a partir do momento que a gente tá indo contra a lei, principalmente se for do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que ser cobrado. Ele não é. Porque todo mundo que se levanta contra qualquer coisa que ele faz, ele quer meter processo. E ele ameaçou me processar também, só que eu não tenho medo de ninguém. Pera. Então é extrajudicial? Ai, peraí, só um momento. Eu achei que era processo. Porque quando eu vejo o meu strike aqui, eu posso escolher uma ação, entrar em contato com o reclamante ou enviar uma contra-notificação. Quando eu envio essa contra-notificação, lê-se que a contra-notificação é uma solicitação oficial de reestabelecimento de um vídeo removido. Pode levar até 10 dias úteis dos Estados Unidos para a decisão do reclamante. O envio de uma contra-notificação abre um processo judicial. Ou seja, eu posso enviar uma contra-notificação pra eles provarem judicialmente o porquê meu vídeo tem que ser removido. Agora que eu soube que o dela não é um processo, amor, eu vou mandar, quero nem saber. Imagina, que eu achei que ele tinha processado de cara, que aí realmente, nossa, tá com dinheiro sobrando, porque um processo custa caro. Mas se é só ameaça, peraí, não, vamos lá, vamos com calma. Mandou uma notificação no Instagram, o que ele normalmente faz com todo mundo, aí a pessoa vai lá e apaga o vídeo. Por isso que não tem conteúdo de ninguém contradizendo ele. Não é porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, só que ele não deixa ninguém falar. Porque uma semana antes de eu começar a gravar pra internet, eu recebi uma revelação de que a mulher me via com uma multidão de adolescentes. A maior parte do meu público é adolescente. Eu não sou perfeita não, mas eu venho aqui falar pra eles que o que vale pra mim não vale pra eles. Que existe coisa de adulto, coisa de criança, que o adolescente sempre tem que estar tendo que se colocar no lugar dele, porque tudo que envolve adolescente dá merda. Tudo que envolve menor de idade dá merda. E a gente não pode querer só botar a nossa energia na merda. A gente tem que botar pra prever também, porque quem não escuta cuidado, escuta coitado. E eu tô falando, cuidado, Ítalo Santos. Você tem noção da influência que você tem. Você podia ter usado isso de forma positiva, ensinando as meninas a usar os métodos contraceptivos, ensinando as meninas a se cuidar, ensinando... É que usar a influência de modo positivo geralmente não dá clique. Assim, tem um monte de gente fazendo bem o tempo todo e fazendo coisas positivas e ensinando e ajudando. Não vai pra frente. As pessoas querem ver o absurdo. Mas a escolher bem os seus parceiros. Na época que a Camilinha tava mais sofrendo hate, que os outros estavam chamando ela de... Sabe o que você fez? Você foi defender ela? Você fez alguma coisa por alguém? Não. Você foi e botou ela na garupa do Nino Abravanel, o garoto que tem maior fama de comer piranha. E aí fala, eu que tô falando mal da sua filha? Ou você que tá passando pra internet uma imagem de uma mulher de quase 30 anos. Entendeu? Que tá extremamente carente, que toda semana precisa trocar de namorado, que toda hora entra num drama diferente. Sabe que isso acontece na vida real, mas a gente não tem que estimular isso ao ponto da pessoa engravidar.
Entendeu? Se você acha isso normal, o problema é seu. Queira isso pra sua vida. Enquanto eu estiver na internet, eu sempre vou estar levantando a pauta de que adolescente é adolescente e adolescente tem que se colocar no lugar de adolescente. Pra finalizar, eu não sou obrigada a gostar de você, não sou obrigada a bater palma pra você, não sou obrigada a te ovacionar, não sou obrigada a te botar no pedestal, não sou obrigada a ficar quieta porque você quer, não sou obrigada a ter medo de você porque você acha que você fala em tom ameaçador, que de ameaça em ameaça, meu amor. Eu não tenho medo de Menina! Essa mulher tem que respeitar. que esse vídeo aqui tem em comum com esse vídeo aqui. Que tem em comum com esse vídeo aqui. Que tem em comum com esse vídeo aqui. Todos esses vídeos que eu mostrei pra vocês, o que eles têm em comum é que a Camilinha que vai até o menino pra poder beijar e o Ítalo tá fazendo o quê? Gravando. Você leva sua filha pra uma festa, beleza, a criança tem que se divertir. Aí a sua filha começa a dançar com o garoto, beleza, as crianças podem dançar. E a sua filha vai agarrar o pescoço, dar um beijo na boca do garoto. E aí você vai ficar gravando? Não, Ítalo Santos, você não é o tutor, você não é o responsável por eles. Então, o que pega pra mim é ele se colocar como pai, sabe? Dessa menina. Porque a gente sabe muito bem que a maior parte dos fãs dele é adolescente. Isso é óbvio, nunca foi uma dúvida pra mim. Porém, isso abre precedente pra que outros adolescentes vejam essa situação e achem incomum. Acho que é normal. É assim que é você ter um pai. Que o seu pai vai te apoiar quando você ficar grávida com 17. Que seu pai vai deixar você fazer o que você quiser. Que seu pai vai te dar isso e aquilo e vai te dar um monte de coisa. Isso implanta na cabeça dos adolescentes, principalmente naqueles que acompanham esse conteúdo, e isso reflete na forma com que eles veem os próprios pais. Porque aí, ai, nossa, o Ítalo Santos deu um carro pra Camilinha, meu pai nunca me deu um carro, caramba, meu pai é um péssimo pai. Quando não, às vezes o seu pai é o normal, o seu pai é só um pai e é isso. Mas não, na sua cabeça você fica com esse sentimento de que você tá sendo criado errado, sabe? E é uma coisa que eu vejo pouco sendo discutida, normalizar a ideia de que o Ítalo Santos é pai dessas crianças, de fato, quando não é. Uma pessoa que se preocupa num nível paternal com outra pessoa, com uma criança, adolescente, não vai sair filmando a pessoa no momento mais frágil da vida dela. Não vai gravar bumerangue da pessoa indo no hospital depois de ter perdido o filho, depois de ter tido um aborto. Isso não é uma atitude de pai. Porque quando você estimula agarrar e beijar, quando você estimula dançar música com teu você tá estimulando gravidez, sendo que o seu público ele é adolescente. Sabia que você tá estimulando gravidez na adolescência? Filho de rico engravidar com 17? Acontece. Bota na justiça, pega uma pensão do pai, tá tudo sob controle. Pobre engravidar com 17, se f*** aí, otário. Aí por que eu estou batendo nessa tecla? Se o público do Ítalo Santos fosse adulto, mas tanto o público quanto os personagens são adolescentes. Praticamente o único adulto dessa história é ele e, se eu não me engano, o marido dele. O conteúdo dele não é adolescente. Isa Vidal voltou a falar sobre o caso envolvendo o Ítalo Santos depois de ela ter recebido uma interpelação criminal dele. E, gente, ela não se intimidou nem um pouco, pelo contrário. Bom, um dos questionamentos dela foi por que as meninas vivem perdendo os bebês. E por que também vive com infecção urinária. E ainda questionou se essas crianças estão tendo relação sem camisinha. Se não estão sendo instruídas. Segundo a Isa, o Ítalo ficou ofendido porque ela falou que a gravidez da Camila seria marketing sim. E ela ainda falou que se não for, tem que pesquisar mais fundo ainda. Ela também comentou que conteúdo teen é conteúdo teen. E que esse negócio de beijar na boca, liberdade sexual, são coisas de adulto. Bom, gente, como eu falei, eu gosto da turma, mas eu também amo a diva da Isa. E vocês sabem que quando tem que defender, quando dá, eu venho aqui e defendo. Mas, gente, contra fatos não há argumento. Ela trouxe vários pontos que realmente fazem, assim, muitos sentidos. Muitas perguntas que realmente precisam de respostas. Ah, imagina você gostar de Ítalo Santos, não ironicamente. Não consigo nem imaginar, assim. Você gosta do Ítalo Santos de verdade. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Meu Deus do céu. Você se odeia? Sei lá. Você não gosta de você mesmo? De você queria não estar vivo, alguma coisa assim? Você gosta mesmo. Você gosta da turma do Ítalo Santos. Você gosta. Ai, sei lá, acho que devia estudar, pessoal que gosta assim, tipo, pela ciência, sabe? Ai, sei lá, não sei, eu acho meio... Enfim. O Euro não gostou do vídeo que eu estava concordando com a Isa Vidal. Segundo ele, eu tenho que aprender a me posicionar, sendo que ele é tão burro que ele não deve nem saber a palavra posicionar. Porque se tem uma coisa que eu fiz no vídeo foi me posicionar. Além de eu ter deixado claro que quando dá pra eu defender, eu defendo no que eu acho que tá certo, eu concordei sim com várias coisas que a Isa falou e ele só ficou porque é algo que tá tomando uma proporção enorme. Já parou em páginas de fofoca, tá indo assim, em todos os lugares. No vídeo eu não falei nada demais, é apenas... Pra quem não conhece, Euro é o marido do Ítalo Santos. Mas falei que eu concordava com a Isa e alguns pontos realmente tem perguntas que realmente precisam de respostas. Por exemplo, quando ela falou sobre infecção urinária, as meninas estarem no hospital direto, por que isso tá acontecendo, eu falei que realmente são perguntas que precisam de respostas. Eu já falei pra vocês que eu sustento tudo que eu falo. Pode me trazer o microfone, uma caixa de som que eu falo na cara de todo mundo, fala aqui o que eu falei lá e eu falo de novo. Concordei com
a Isa, e se tiver que concordar 10, 20 vezes, eu vou concordar 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Bom, ele me mandou essas seguintes mensagens. Você deveria ter vergonha de falar da turma. Puta biscoiteiro que só usa conteúdo pra incentivar mais gente contra a turma que tu diz que ama. Não, eu não irei mais permitir. Mandei pro nosso jurídico, você é um morde-a-sopra. Conteúdo da turma, você não irá mais fazer. Toma vergonha na cara e sabe se posicionar. Um marmanjo desse. É que já é as minhas mensagens, tá, gente? Eu mandei, mas eu corrigi porque o primeira foi primeiramente. Mas enfim, primeiramente, boa noite, querido. Quem é você pra mandar eu tomar vergonha na cara e dizer que eu preciso me posicionar? A sorte dele é que eu tinha fumado um. Então, assim, eu estava muito na minha, eu estava muito calmo, era de madrugada. E é aquele ditado que eu costumo dizer: o demônio que eu vejo em você é o demônio que há em mim. Enfim, não preciso entrar em muitos detalhes, quem acompanha sabe muito bem do que eu tô falando, né? Porque ele não tem moral nenhuma pra poder falar de vergonha na cara e muito menos de se posicionar. E aí eu falei: olha pra você primeiro, tá achando ruim justamente porque eu me posicionei. Engraçado ser chamado agora de marmanjo desse só porque concordei com algo que tomou uma proporção enorme. Quando eu defendia, não era o marmanjo desse, né? E aí eu coloquei que eu me posiciono sim sobre mim, sobre o que eu acho, e se eu quiser falar, eu vou falar. E aí na mensagem que ele coloca: puta biscoiteiro que usa conteúdo pra incentivar mais hate contra a turma que tu diz que tu ama, eu respondi: tem certeza mesmo que fui eu que incentivo o hate pra turma? Porque sinceramente são as próprias atitudes de vocês que fazem isso acontecer. Até porque estamos aqui apenas comentando o que está acontecendo e dando nossas opiniões diante das situações que eles mesmos se colocam. Aí eu continuei: e talvez você tenha razão, eu gostava mesmo da turma de antigamente, do conteúdo de antes. Hoje em dia gosto só da Daninha mesmo, inclusive eu tô torcendo pro dia pra que ela vai sair dessa turma. Toma vergonha na cara e sabe se posicionar. Ah, muito obrigada, Lucinda. A coisa que eu mais prezo nessa vida é conselho de mendiga. Depois disso ele mandou algumas mensagens, eu não consegui tirar print, mas depois ele apagou todas as mensagens e eu também apaguei as minhas porque eu não sou idiota, mas eu consegui tirar o print dessas conversas que eu mostrei pra vocês agora. Mas eu acho engraçado porque teve uma época que eu fazia conteúdo sobre a turma que eu realmente pegava muito pesado nas coisas que eu falava. E eu falava coisas, assim, absurdas e até hoje, tipo assim, nunca deu em nada. Aí ontem eu postei um vídeo concordando com a Isa e como eu falei pra vocês, por ser um assunto que tá pegando uma proporção enorme, ele pegou e se doeu. Por eu apenas ter concordado com a Isa. E ele não mentiu, gente. Eu realmente gostava da turma. Eu gostava de fazer conteúdo. E quem me acompanha há um tempo tá vendo que eu diminuí a quantidade de vídeos sobre a turma. Porque não tá me agradando, não tem mais o que falar. O Ítalo tá perdido no conteúdo e nem ele mais sabe qual é o conteúdo dele. Então venho comunicar a vocês também que a partir... Ah, eu falo. É mostrar a cara de adolescente. Mas é que sempre foi assim. A gente viu um vídeo antigo dele que é praticamente o que ele faz hoje em dia. Ele não mudou o conteúdo se permanece o mesmo. De hoje, esse perfil não vai ser somente voltado sobre a turma. Mas se eu ver alguma situação e eu achar que eu tenho que falar, que eu vou falar sim. Ainda mais se for sobre a Daninha. Eu esqueci de mostrar pra vocês também esse print aqui, ó, que ele falou que ele iria mandar pro jurídico porque eu sou morde-a-sopra, e aí eu respondi que não adianta ele tentar me intimidar. Que ele pode fazer o que ele quiser e falar o que ele quiser, mas ele pode ficar tranquilo que a partir de hoje meus perfis não vão estar mais voltados à turma deles. Mas que se acontecer alguma situação e eu achar que eu devo comentar, eu vou comentar sim, até porque eles são uma figura pública. E como eu falei, eu não difamei nem ameaça velada e tentativa de intimidação. Frases como: mandei pro nosso jurídico, você é um morde-a-sopra. Conteúdo da turma você não irá mais fazer. Simples, caso eu veja qualquer outra coisa eu deixo o nosso jurídico avisado. E mandei o seu perfil também. Todas essas frases são claramente tentativas de intimidação. Ainda mais eu que estava apenas dando minha opinião, comentando fatos públicos. E isso pode ser caracterizado como assédio moral digital ou ameaça velada que é ilegal. Segunda coisa, direito de imagem e liberdade de expressão. Se o que eu publiquei não é fake news, não vaza conversas privadas sem autorização, não difama nem calúnia, então está baseado em fatos públicos e opiniões minhas. Então eu tenho o direito de falar sobre qualquer pessoa ou qualquer grupo. E bota na sua cabeça que você tem nome e sobrenome. Meu Deus, é muita coisa. Alguém ficou irritado, né? Tá irritado. Você deveria ter vergonha. Eu não irei mais permitir. Mandei pro nosso jurídico. Você é um morde-a-sopra. Conteúdo da turma você não irá mais fazer. Tome vergonha na cara e saiba se posicionar. Arrotei. Um marmanjo desse. Gente, ele é muito poderoso. Será que ele vai fazer isso mesmo? Bota na sua cabeça que você tem nome e sobrenome e não é Alexandre de Moraes. Além de querer silenciar todo mundo da internet, que eu não sou a primeira conta pequena que vocês vêm querer fazer abuso. E não só pequeno não, tá? Independente do seu tamanho, ele vai tentar te calar. Não vai conseguir, tá? Não vai. Porque se eu caio, tem outros 2, 3, 4, 5 que se levantam no meu lugar. Ah, você quer me calar? Mandaram uma apelação pra mim, ameaçando até de banir minha conta. Agora o Euro se deu o direito de pessoalmente querer esculachar uma pessoa que faz conteúdo pra eles há mó tempão. Já que o Euro tá disposto a se posicionar, eu tenho umas perguntas pra te fazer. No começo do vídeo do Ítalo Santos, vocês falam que ele não tem controle sobre a vida sexual das adolescentes, que ele não tem controle sobre os adolescentes. Então por que a casa dele tá cheia de adolescente?
Você não tem controle sobre adolescente porque tua casa tá cheia de adolescente. Porque você tá pegando um monte de adolescente pra você criar. Seu marido fala que enquanto vocês estavam suspeitando que a Camilinha tava grávida, vocês estavam suspeitando que a Daninha tava grávida também. E ambas estavam com infecção urinária. Ele já veio falar que não tem nada a ver a relação com a infecção, sendo que a gravidez também não tem nada a ver com a relação, não? Eu quero saber, tem algum outro jeito aí da gente tá vindo a engravidar? Então você tá me dizendo que você não tem controle sobre a vida sexual dos adolescentes? Tem. Do Espírito Santo. Amém? Maria, num dia, ela chegou e falou: Jesus, por que minha barriga tá grande? Não tem como eu fazer uma lipo, não? E ele falou: é que tá vindo um filho aí, mesmo você sendo virgem. Amém? Ao ponto de 2 adolescentes ficarem com suspeita de gravidez ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você não é capaz de lembrar eles de beber água. Porque também tinha 2 meninas com infecção urinária ao mesmo tempo. Você não tem capacidade de controlar a vida sexual, você não tem capacidade de controlar a alimentação. O que passa na cabeça do Estado de achar que você tem capacidade de controlar umas 10 crianças? Ítalo Santos estava usando um garoto de 15 anos de idade pra fechar publi pra ele de casa de aposta. Aí você fala que falar que menor de idade não pode jogar adianta de alguma coisa. Se os próprios filhos dele divulgam essa merda também. Isabelle, mas é só um jogo. Não é só um jogo, meu amor. Um jogo é samba e samba. Que baixa, você joga, você sai do aplicativo, não mudou nada na sua vida. A partir do momento que você coloca dinheiro no aplicativo, aquilo lá não é um jogo, aquilo lá é um produto e você está comprando, é porque você não sabe que você é burro. Qual o problema de comprar um produto que é um produto que nunca vem? Eu amo que a casa dela tem muito mosquito. Toda hora ela... Ai, sai daqui, Maurício. Sai daqui dentro, cara. Varejeira, sabe? Tigrinho é um produto que nunca vem. Aí você paga hoje, amanhã ele tá falando, paga de novo, você paga de novo. E ele tá, paga de novo. Aí no outro dia, e aí vai ficar o ano todo assim, pra ameaçar menor de idade. Você vai me dar golpe com o meu dinheiro? Que dinheiro? Criança é criança. Olha, de novo, outro mosquito aqui. Criança pode errar, deve, porque senão cresce um adulto sem erro, acha que é um adulto perfeito. Mas a criança deve ser instruída e educada. Uma pessoa que já disse nitidamente que não tem controle sobre os adolescentes, não tem que estar sobre a tutela dessas crianças. Se você acha que é errado, bota teu filho um ano lá, a troco de nada, sem ganhar seguidor, sem ganhar R$1, e manda ele voltar pra casa, pra ver se ele vai voltar educadinho, ou pra ver se ele vai estar dando na porta da sua casa. Não sei nem como é que eu vou fazer esse vídeo, mas eu queria pedir desculpa pro Ítalo Santos por não ter começado a investigar sua vida antes, por ter esperado você me incomodar pra se sentir incomodada com o seu conteúdo. O argumento que vocês mais usam é: Camilinha não é mais criança, ela já vai fazer 18 e ela é emancipada. Nesse vídeo aqui, a Camilinha devia ter uns 12 anos de idade. Bexiga estourando selinho, instalando quarto selinho. 12 anos de idade. 2, 3 e... A gente é tão duro. Tá bom. Vai, cantar a música, vou cantar. Agora dança, você distante um do outro, pega na mão e bem baixo. Vai, isso, vai. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, legal. O que você acha disso? É normal. Normal. Ai, que coisa. Olha, um brau, viu? Esquisito. Bem esquisita. Cor de rosa também, minha filha. Deixa eu Tá chamando que ela leva chifre também? E eu vou deixar aqui na tela rodear. Bexiga estourando. Júlia deu selinho no crush da Camilinha. 2 casais. Júlia achou um crush. Acrobacias no Rio. Turma Ítalo Santos. Natação de casal. Meu Deus. De vídeo desse tipo, por quê? Ítalo Santos começou a gravar vídeo dançando na internet. E ele percebeu que toda vez que ele colocava uma garota de 12 anos de idade pra dançar do lado dele, o vídeo viralizava mais rápido. Porque realmente era muito impressionante a rapidez e a qualidade dos passos da Camilinha. A partir do momento que ele percebeu isso, ele não ia perder a oportunidade de abrir várias fontes de renda. E aí ele pulou pro YouTube. O problema é criança beijar na boca? Não. Criança pode... não sei. Porque se na lei tá escrito que o conteúdo é mais 18. Se for não sei o que é mais 18. Então, pela lei, a criança só pode depois de 18 anos. Mas na prática, na lei da selva, na lei da vida, a gente sabe que não é assim que funciona. Tendo conhecimento disso, de que a realidade da população do Brasil não é boa, não é satisfatória aos olhos de quem vê, quando a gente tá falando dessas adolescentes que engravidam e acaba perdendo grande parte da sua educação, grande parte da sua criação para poder criar outra pessoa, é covardia. Toda forma de estimulação negativa na internet é covardia. Você ser uma má influência entre os seus amigos é uma coisa. Agora, você ser uma má influência, sabendo que o seu público é infantil, sabendo que o seu conteúdo são sobre adolescentes. Você colocar adolescente pra divulgar tigrinho,
Você colocar adolescente, mas é só um jogo. A partir do momento que você bota dinheiro no jogo, não é um jogo, é um produto. Pra mim, isso aí é matemática básica, não tinha nem necessidade de estar aqui vindo explicar. Oi, meu nome é Luiz, tenho 17. Então, o adolescente citado nesses vídeos, ele revela que aparentemente, supostamente, hipoteticamente, está sendo ameaçado pelo Ítalo Santos. Oi, meu nome é Luiz, tenho 17 anos, fui intermediária do Ítalo Santos numa casa de aposta quando eu tinha 15 anos, 15 para 16 em específico. Eu acompanho o Ítalo Santos já faz muito tempo, desde quando ele começou em si na internet. Portanto, que eu já tive até fã-clube dele. Eu tenho como provar isso. Eu tive fã-clube da Camilinha, acompanhava a turma. E quando iniciou esse negócio das plataformas, comecei a acompanhar isso. E comecei também a entrar nesse meio. Nisso que eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a descobrir como eu poderia ganhar mais, não só apostando, como divulgando nas plataformas. Foi quando eu achei um meio pra me começar a divulgar jogos de azar e ficar nisso. Não estou aqui pra falar que o Ítalo Santos me influenciou a divulgar, não, muito pelo contrário. Eu acompanhei diversos influenciadores no quais eu estava buscando formas para que eu pudesse divulgar e ganhasse mais com isso. Portanto, eu criei ali na minha cabeça um vício, que foi quando eu consegui, ano passado, entrar em contato com um gerente de plataforma chinesa, no qual eu iria intermediar uma publicidade pro Ítalo, no valor, acho que era de 250 mil, no qual ele tava cobrando um stories, parece que era 200 mil, não lembro de acordo, tem que ver nos prints, mas vou postar isso tudo nos stories, e eu ia ficar com a minha porcentagem. Nisso, teve toda essa confusão, esse rolo, porque essa intermediação não deu certo. Por quê? Eu falei, a gente ia fechar a gente tava conversando de noite, a gente ia fechar no outro dia. Quando foi de madrugada, já tava tendo diversas mensagens, ligações, áudios. Ele até mesmo mandou foto minha, falando que ia me expor nos stories. Meu Deus! Eu tinha roubado ele, me acusando, me incriminando de algo que eu não tinha feito. Eu tenho certeza que agora vem um questionamento. Por que você não postou isso antes? Gente, eu não queria postar isso antes pra não gerar o quê? Gerar perca pra mim. Qual que seria a perca? A perca seria com a minha página. Eu trabalho com página de fofoca, minha página tá na minha bio. Tenho outras páginas também, não só essa que está na minha biografia, na qual eu também trabalho com elas. Então é uma renda minha que eu não queria jogar em jogo. E se fosse só eu falando o que aconteceu naquele mês, no caso o ano passado, eu não ia ter muita voz sobre isso. Apesar de eu conhecer muitos influenciadores, muitos amigos meus que já trabalham com a internet. Tenho certeza que eles não iam querer comprar essa briga, e muito menos de outros amigos meus de página querer comprar isso, porque todo mundo fica naquela recolhida, tipo assim, pô, ele vai me ameaçar, ele vai me mandar uma notificação extrajudicial. Mas aí ficou nisso, que foi quando a Isa descobriu, contei pra ela, e ela foi lá e me acolheu e me aconselhou. E pra quem ainda tiver com dúvida, que eu nunca tive contato com o Ítalo, querendo criar questionamentos, eu vou postar isso tudo nos meus stories, não tem pra que eu esconder, não devo pra ninguém, nunca devi pra ninguém nessas redes. Isa é a menina que a gente tava vendo agora, o vídeo dela. Sociais, pra nenhum influenciador, portanto que sempre postei muitas coisas boas do Ítalo, porque acompanhava muito ele. E normalmente quando a gente postava as coisas ruins, vinham as mensagens, vinham uns tons assim de ameaça, que pra mim não cola mais na internet, não cola pra mim, já deu isso. Então assim, pra mim tô aqui ó, Team Isa pelas crianças, e eu estarei postando tudo nos stories sobre as dúvidas de vocês. Vou colocar uma enquete e vocês perguntam lá. E é isso. Antes desse vídeo, eu tava um pouco mais intimidado, assim, com esse negócio do Ítalo. Eu fiquei bem mexido. Foi a primeira vez que um strike me deixou abalado. De falar assim, não, peraí, o que eu faço? Conversei até com o Jean um pouco sobre isso. De tipo assim, não saber necessariamente o que fazer sobre essa situação. Porque é muito complicado, sabe? É o meu trabalho em jogo. Tem muita coisa envolvida. E se eu pegar e mandar uma contra-notificação falando pra retornarem meu vídeo pro ar, abre precedente pra um processo, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu entendo que eu preciso lutar pelo que eu acredito. Eu preciso mostrar pra vocês que não dá pra gente parar de acreditar numa coisa só porque alguém é mais poderoso do que a gente, só porque alguém tem mais dinheiro do que a gente. É no mínimo estranho ver um cara de maior rodeado de menor de idade grávida, no mínimo. Mas eu acho que é importante a gente botar a boca no trombone e não deixar as pessoas fazerem o que elas querem só porque elas têm dinheiro, sabe? Você não é dono de tudo, você não é dono do mundo, você não pode fazer exatamente o que você quiser e fingir que nada tá acontecendo, sabe? Você tem que arcar com as consequências.